Jesus disse que não tem como esconder uma cidade edificada. Jesus disse que não há como encobrirmos uma cidade edificada. Não há como tirar ela do mapa se ela está ali. Eu acredito que uma pessoa que tem um talento de Deus, que tem um chamado, que tem um dom, que tem um ministério, ou até mesmo a habilidade para qualquer outra coisa aqui nessa terra, não há como ocultá-la. O diabo vai tentar até mesmo desanimá-la, colocá-la em depressão, para apagar aquela luz de Deus que está nela. E se ela se deixar ser apagada, abafada pela força das trevas ou pela força humana, ela pode então sucumbir. Mas a partir do momento que você compreender que a luz que está em você é a luz de Jesus, que o que Ele colocou em você brilha muito forte, e se você permitir que o Espírito Santo potencialize teus dons, o Espírito Santo potencialize a unção que está sobre a tua vida, o teu chamado, você vai começar a brilhar muito. E esse brilho de Deus, essa luz de Deus em você, não vai apenas lhe ajudar na sua carreira, no seu ministério, mas ela será uma âncora para a sua alma. E aonde há a luz de Deus, as trevas não podem permanecer. As trevas, elas são banidas quando a luz chega. A luz sempre irá prevalecer sobre as trevas. E eu entendo algumas coisas, porque a Bíblia fala muito sobre o cansaço, sobre o desânimo, sobre o apagar da luz de Deus, do brilho de Deus na vida de alguém. Porque uma pessoa cansada, ela está vulnerável a um ataque do diabo. Uma pessoa que está depressiva, ela está sendo atacada muito forte no espiritual. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 40, verso 29 ao 31 assim: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Há uma promessa de Deus para aqueles que estão cansados. Há uma promessa de Deus para aqueles que estão depressivos. E se aqui, essa noite, há pessoas nessa oração que estão cansados, desanimados, ou até mesmo pensando em parar com tudo, em parar de tentar, em parar de prosseguir na sua caminhada, é tudo que o diabo quer, que você jogue a toalha, que você desista, que você esqueça que você tem um chamado de Deus, que você tem um brilho de Deus na sua vida. O diabo, ele quer dizer a você que o que está em você não é mais forte do que aquilo que está contra você. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Quando a Bíblia fala aqui que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ela está falando de um lugar. E esse lugar é a sombra do Altíssimo. Quando você está desanimado, quando você está sem forças ou depressivo, aqui está a receita para você. Fique em Deus, ache esse lugar de renovo, esse lugar onde você vai receber uma nova palavra sobre a tua vida, uma nova palavra sobre o teu ministério. Os momentos que eu enfrentei a escuridão, podemos dizer, aqueles momentos onde você não tem perspectiva das coisas, eu fui orar, e sempre que eu orei, Deus renovou as minhas forças. Há momentos que é bom você chorar, há momentos que é bom você se quebrantar diante de Deus e esperar até que Ele lhe dê uma palavra, até que Ele renove algo na tua vida. Porque quando Ele vem e traz o renovo para a nossa vida, recebemos um alento para continuar. E uma das coisas que eu compreendo do porquê Deus não se cansa
É porque tudo que Deus faz é com muita sabedoria. E é com sabedoria que eu tenho que viver a minha vida também. E eu tenho que entender duas coisas que vão ser bloqueios para o cansaço. Duas coisas que vão impedir com que eu desanime tão rapidamente. Grave essas duas coisas que eu vou lhe falar. Primeiro, não faça coisas que Deus não mandou você fazer. Nós nos cansamos quando fazemos coisas que Deus não nos dirigiu a fazer. É nós que quisemos fazer. Eu já fiz coisas na minha vida assim. Coisas que, por ver uma demanda, por ver uma necessidade, eu quis ajudar. Mas Deus não havia me mandado. Deus não havia colocado aquela direção dentro de mim. E hoje eu entendo. Eu tenho que fazer apenas o que Ele me manda. Nem mais, nem menos. Porque o propósito de Deus na minha vida é andar em obediência à direção e à voz dEle. Por isso, se alguém quiser colocar um jugo em você, ou quiser que você faça alguma coisa fora do teu propósito, fora da tua função, aprenda a dizer não. Porque se você fizer algo que vai contra uma direção de Deus na tua vida, isso vai ser só enfado para você. E a segunda coisa é, não faça coisas fora do tempo de Deus. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. As pessoas se endividam e depois entram numa depressão, se entristecem, porque compram coisas fora do tempo. Agora, não é só isso que produz cansaço. É também você querer assumir uma posição que não é o tempo de você assumir. Para tudo há um tempo. Decisões na tua vida, há um tempo para certas decisões. Há um tempo para você ir, há um tempo para você ficar e há um tempo para você aprender a como ir. Porque o segredo não é apenas ir e avançar. O segredo é saber como ir e avançar. Eu tenho compreendido isso. Não basta eu querer fazer escola de profeta para todo lado, toda semana. Eu tenho que ter uma direção de Deus e saber como operar naquela direção. Você pode ter um pouco de dinheiro e você pensa, eu vou usar esse pouco de dinheiro para começar um negócio. Mas antes de você dar início a qualquer coisa, pense em como fazer aquele negócio. Procure primeiro gerar aquele negócio dentro de você, para depois estabelecê-lo no mundo natural. É aí que nós nos cansamos, quando fazemos coisas sem antes consultar a Deus, fora do tempo. É por isso que Jesus disse, antes de você construir qualquer coisa, senta, calcula o custo. Vê se esse é o tempo de você dizer o sim e vê se esse é o tempo de você dizer o não. Vê se esse é o tempo de você empreender ou se esse é o tempo de você planejar, ou até mesmo se esse é o seu tempo de descanso. Aprenda a discernir as estações que o Espírito de Deus está submetendo à tua vida. Agora, se você está cansado ou abatido, a Bíblia diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O segredo é estar diante de Jesus, é diante da sombra do Altíssimo, é nesse lugar que Deus está, que eu e você precisamos estar.